Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Universo da Biologia Molecular. Eu sou Eduardo Castan e hoje nós temos mais uma aula aqui, mais um vídeo falando sobre verdades ou mitos de laboratório. E a verdade ou o mito de hoje é o seguinte: primers utilizados na PCR em tempo real não podem ser utilizados na PCR convencional. Ou o inverso. Primers utilizados na PCR convencional não podem ser utilizados na PCR em tempo real. Isso é verdade ou isso é mito? A gente vai descobrir já depois da vinheta. Enquanto roda a vinheta, você se inscreve aqui no canal, clica aí no sininho para você receber a notificação sempre que eu colocar uma nova aula. A gente se vê já. Maravilha, vamos começar, mas antes de começar eu quero dar um recadinho aqui sobre o Clube do DNA. Se você ainda não conhece o Clube do DNA, o Clube, ou CDNA, é uma escola online sobre biologia molecular que vai levar você para o próximo nível profissional. Você aí que é da área, de qualquer área de ciência da vida, precisa saber das técnicas que fazem a análise do quê? Da genética, que são as técnicas de biologia molecular. Então, você tem um lugar para aprender biologia molecular e esse lugar é o Clube do DNA. Eu acho possivelmente a maior escola online de biomol do Brasil, talvez do mundo, não sei, talvez do mundo. E vai lá no clube, eu tenho certeza que você vai gostar. Vou deixar o link do clube para você conhecer aqui na descrição desse vídeo, porque você pode testar o clube gratuitamente por 7 dias. Vai lá, testa. Tem aula pra caramba ali, tem muitas horas de aula, tem vários cursos, tem várias aulas avulsas, você pode assistir o que você quiser gratuitamente por 7 dias. Se você gostar, continua, se não gostar, cancela, não tem problema nenhum. Tem aula ao vivo, tem aula gravada, tem apostila, tem certificado, você pode receber o certificado das aulas que você assistiu, dos cursos que você concluiu, você pode baixar as aulas para não gastar seu plano de celular e, como eu falei, tem vários cursos completos. Assim como acontece aqui no YouTube, que a gente tem as aulas avulsas, lá no Clube DNA nós temos as aulas avulsas também, mas temos os cursos completos. Você escolhe o que você quer assistir, aula avulsa, temas específicos ou curso completo de ponta a ponta sobre um determinado tema. E você tem certificado para tudo isso, tá bom? Deixa eu dar um destaque aqui para um dos cursos. Olha, o curso de sequenciamento de nova geração. Tá? Vamos falar sobre esse hoje. É um curso completaço, do zero ao avançado, aqui até análise dos dados, né? O primeiro passo antes de entrar na bioinformática mesmo. Sobre NGS, você vai aprender tudo que você precisa sobre essa técnica que está mudando não, já mudou a biologia molecular, certo? Vai lá, conheça esse curso aqui e todos os outros também. Eu tenho certeza que você vai gostar. Maravilha? Vamos começar. Para você entender o que a gente vai falar na aula de hoje, né, do mito ou verdade, obviamente você tem que entender o que é PCR e o que é PCR em tempo real. Se você está chegando aqui e não sabe o que é isso, eu vou deixar o link de duas aulas aqui em cima. Uma aula prática sobre PCR e uma aula sobre PCR em tempo real, que foi a primeira aula do canal aqui. Vou deixar o link para essas duas aulas para você se informar, se capacitar nessas duas técnicas e aí depois você consegue entender o que eu vou falar aqui. Agora, se você já sabe mais ou menos como elas funcionam, não precisa sair, fica por aqui que você vai entender tudo, certo? Falando aqui, não vou explicar o que é PCR, que é PCR em tempo real, mas aqui eu só quero dar um contexto para a gente embasar o que é mito e o que é verdade. Porque não adianta falar, é mito, é verdade, e você ficar sem resposta e o respaldo do que tem por trás daquela minha resposta. Então eu vou te dar o respaldo aqui, vamos dar o contexto para você mesmo responder se é mito ou se é verdade. Vamos lá. PCR, mãezona de todas as técnicas da biomol, é aquela técnica que nos permite amplificar, fazer várias cópias de um alvo específico, mudou o curso da história da humanidade aí, sem exagero, né? Porque a gente consegue pegar um fragmento de DNA, fazer muitas e muitas cópias daquele fragmento específico para poder analisá-lo lá na outra ponta de alguma maneira, certo? É isso que a PCR faz. E para a gente fazer a PCR, para ela acontecer, nós vamos colocar dentro de um tubo de ensaio, ali, um tubinho Pendorf, todos os ingredientes para você copiar um DNA, um fragmento específico de DNA. Você tem que começar com o seu molde, o molde tem que estar ali dentro para você fazer várias cópias dele. Tem uma DNA polimerase, que é o que vai construir as novas moléculas, as cópias do seu molde. Os nucleotídeos, que são as unidades formadoras da molécula de DNA. Você tem os primers, que permitem com que a DNA polimerase funcione de maneira adequada e específica, e o cloreto de magnésio, ou magnésio aqui, que é o cofator da DNA polimerase, permitindo que a reação
funcione, certo? Vai colocar todos esses tubos ali, todos esses ingredientes dentro de um tubo, fazer variação de temperatura para que o seu alvo seja amplificado, seja copiado de forma exponencial. E acontece assim, né? Você vai repetir lá os 3 passos da PCR, né? A denaturação, anelamento do primer e extensão, 30, 40, 50 vezes, e esse processo que vai acontecer. Começa a reação, você tem uma quantidade X de cópias do seu alvo, essa quantidade ela vai ser dobrada no ciclo seguinte. Você vai começar com 1, né? Teoricamente, você não vai começar com 1 na vida real, mas aqui na teoria, para ficar fácil, você começou com uma cópia do alvo lá na PCR, no final do primeiro ciclo você tem 2 cópias daquele alvo. Aí você vai repetir esses 3 passos, né? Repetir esse ciclo, cada uma dessas cópias aqui, dessas 2 vão gerar mais 2, formando 4. Então aí no final do segundo ciclo você tem 4 cópias, depois você vai ter 8, 16, 16, 32, aí você vai fazendo cópias, até que no final da reação, teoricamente você vai ter trilhões de cópias. Não chega a ter trilhões, vai ter alguns bilhões ali de cópias, muito possivelmente, mas o que importa é que você consegue amplificar um alvo específico, um fragmento específico de forma exponencial. Certo? Isso acontece no equipamento, faz esse processo, né, de variação de temperatura automaticamente, que é o termociclador. Aí vamos chegar aqui onde eu queria. Estamos chegando lá. Vai pegar o produto nessa PCR, porque se você pegar o tubinho, né, da sua amostra ali antes da PCR, antes da reação acontecer, olhar para ele, tá ali um liquidinho transparente. Depois da PCR, continua um liquidinho transparente. Você não consegue ver se amplificou o alvo ou não, olhando para o tubo. Você não consegue ver, não dá para ver. Então você tem que pegar esse produto e fazer uma análise do resultado. Geralmente você vai pegar e fazer uma eletroforese num gel de agarose. E aí chega no ponto que eu queria. Então imagine aqui que nós temos, né, aqui nós temos um ladder, nessa eletroforese, um ladder, e 1, 2, 3, 4, 7 reações de PCR que a gente está colocando aqui nesse gelzinho de agarose para fazer a sua detecção. Como eu disse, se você pegar esse produto da PCR e olhar, seja ele num tubo ou dentro de um gel de agarose, você não consegue enxergar o DNA que está ali dentro. Antes, depois da amplificação, não dá para enxergar o DNA. Você não consegue detectar a presença de DNA aqui a olho nu, olhando para ele simplesmente. O que você precisa fazer é utilizar uma solução, um reagente, um detector, um fluoróforo, que quando se associa ao DNA, ele passa a emitir luz, ele passa a emitir um sinal fluorescente. E aí sim o sinal fluorescente você consegue detectar depois que ele é excitado. Então aqui, no nosso caso, geralmente, né, quem faz PCR seguida de eletroforese vai corar o seu produto com um detector, com um fluoróforo, geralmente ou é o brometo de etídio, ou o CyberSafe, ou alguma outra variação desses detectores, né, que são moléculas que, quando em solução, emitem uma fluorescência baixinha, mas quando elas se associam ao DNA, elas têm afinidade ao DNA, elas se associam ao DNA, elas passam a emitir uma fluorescência muito maior. Então, quando a gente pega um brometo de etídio ou um cyber e mistura esse componente com um DNA que está em altíssima quantidade, né, com o produto de uma PCR, aquele negócio vai brilhar, vai gerar fluorescência e a gente consegue detectar depois dessa fluorescência estar excitada. Mais de tudo isso aqui, eu queria chegar nessa palavra. Falei tudo isso para chegar nessa palavra. A gente utiliza um brometo, um cyber, para detectar a presença de um DNA amplificado. A gente só consegue detectar porque a gente utiliza esses componentes aqui. Então a palavra mágica aqui para a aula de hoje é detecção. A eletroforese vai acontecer ali bonitinha, né? A gente vai conseguir detectar se eles estiverem presentes, a gente vai impregnar esse nosso DNA ou com brometo, ou com cyber, ou com outro equivalente, e se aquele produto de PCR estiver presente, se a PCR funcionou, a gente vai ver as bandas ali fluorescendo. Claro que para esse fluoróforo que a gente colocou aqui, para ele brilhar, para a gente conseguir detectar a sua fluorescência tem que ser excitada. No caso, ela vai ser excitada. O cyber, ele é excitado por luz azul, é uma luz azul quando presente, quando atravessando aqui o nosso gel, vai fazer com que ele brilhe, que a gente consiga detectar. No caso do brometo de etídio, é luz ultravioleta. Mas de qualquer maneira, nós temos a detecção da fluorescência aqui acontecendo, certo? É isso que acontece. Fazer isso num transluminador ou um transluminador barra fotodocumentador aí para detectar a presença do seu alvo. Aqui o resultado da eletroforese, as bandinhas aqui referentes ao DNA que foi produzido, amplificado e detectado por meio de cyber, por meio de brometo de etídio ou algum outro equivalente. Agora, dito tudo isso, eu vou fazer algumas perguntinhas aí para você pensar, para você raciocinar. Primeira pergunta. A gente pegou, do jeito que eu mostrei para vocês, a gente fez a PCR, pegou uma alíquota daquele produto de PCR, colocou num gel, misturou um agente fluorescente ao seu DNA que está no gel para fazer ele brilhar. Mas por quê? Por que eu não poderia
adicionar o brometo ou o cyber diretamente no tubo no final da PCR. Então a PCR aconteceu, eu vou ali, pego no tubinho, tirei do termocirculador, abro o tubo e coloco o cyber ali dentro diretamente, ou coloco um brometo de etílico ali diretamente, pego esse tudo, dou uma misturadinha e levo para uma mesa transluminadora, por exemplo. Ou jogo luz ultravioleta ou luz azul ali para fazer aquele fluoróforo brilhar. Eu não poderia fazer isso? Por que eu tenho que tirar uma alíquota, colocar no gel, fazer aquele gel correr e depois visualizar o resultado? Eu não poderia pegar diretamente o produto da PCR, incubar ele com cyber, com brometo e jogar a luz para excitar a fluorescência desses fluoróforos e ver se a PCR aconteceu ou não? Poderia fazer isso. E claro, né, que nós temos algumas desvantagens de fazer um processo como esse. O primeiro deles, se você pegar um brometo ou um cyber, misturar o seu produto da PCR direto ali no tubo e aquilo fluorescer, está gerando fluorescência, ou seja, a amplificação aconteceu. Mas quem garante que aquela fluorescência é do seu alvo mesmo, né? Pode ser a fluorescência de algo inespecífico, de um fragmento inespecífico. A eletroforese resolve esse problema, porque a banda ali vai estar associada a um peso molecular, a um LEDer, e você consegue saber se pelo menos aquilo que foi amplificado tem uma sequência, um peso molecular parecido do seu alvo. Aqui nesse meu exemplo rústico, você não teria essa capacidade. E outro problema aqui, obviamente, é que, beleza, você colocou ali um fluoróforo e jogou numa luz, numa estação ali por luz ultravioleta, luz azul e brilhou. Mas aquele brilho, ele é diferente do que aconteceria antes da PCR? Ou seja, se você tivesse pego o brometo ou o cyber e colocado naquele tubo, contendo todos os ingredientes da PCR, antes da PCR acontecer, será que não brilharia um pouco também? Possivelmente sim, porque tem DNA ali dentro, né? O seu molde, tem primer, tem, sei lá, pode ser que brilhe, pode ser que aconteça uma geração de fluorescência. Você não sabe, né? No final das contas, você não sabe se aquela fluorescência é referente ao seu alvo ou se ela aconteceu mesmo por conta da PCR. Então, beleza, você poderia fazer isso, até poderia tirar algum resultado desse meu racional, que é muito eficiente, mas poderia fazer. Agora, e se você adicionasse o brometo ou cyber diretamente no tubo antes da PCR acontecer? Você vai lá, montou sua reação, colocou todos os ingredientes da PCR, está prontinha, antes de você levar para o termocirculador, pum, você joga um brometo ali dentro, ou um cyber ali dentro e bota para rodar. Ou melhor ainda, você coloca o cyber ou o brometo ali, leva essa reação ainda sem amplificar numa mesa transluminadora, verifica a intensidade de fluorescência que aquele tubo gerou. Aí sim você leva para uma PCR, vai amplificar e você leva depois o produto amplificado para a mesa transluminadora também para verificar a diferença, a variação de fluorescência que foi gerada antes da PCR e depois da PCR. Poderia fazer isso? Poderia. Aqui a gente já tem um caminho mais interessante, né? Você já consegue verificar a variação de fluorescência de antes da reação acontecer e depois da reação acontecer. Você tirou uma foto daquele tubinho ali antes da PCR acontecer, emitindo uma fluorescência fraquinha, e depois que a PCR aconteceu, emitindo uma fluorescência mais forte se a PCR funcionou. Poderia fazer isso, não poderia? Beleza. Então, interessante. Agora, vamos evoluir um pouco mais esse raciocínio aqui. Por que não adicionar brometo ou cyber diretamente no tubo antes mesmo da PCR acontecer e ir medindo o aumento do nível de fluorescência ciclo a ciclo? Então você montou sua reação, jogou numa mesa transluminadora, detectou aquela fluorescência baixinha que foi gerada. Faz o primeiro ciclo da PCR, consequentemente você aumentou um pouco daquele produto, consequentemente você aumentou um pouco da fluorescência que foi gerada ali dentro. Aí você leva para a transluminadora e vê a diferença da intensidade de fluorescência no ciclo 0 para o final do primeiro ciclo. Aí você faz o segundo ciclo, tira do termocirculador, leva na mesa transluminadora e vê quanto que aumentou de fluorescência. Faz isso no terceiro, no quarto, quinto ciclo, até o 40º ciclo. E você vai anotando a variação de fluorescência ciclo a ciclo. Poderia fazer isso? Não poderia? Poderia também. O que eu acabei de falar para vocês? Eu acabei de explicar para vocês o que é a PCR em tempo real. A PCR em tempo real é exatamente isso. É a detecção do aumento do produto ciclo a ciclo. O que variou? O que tem diferente disso que eu acabei de falar para vocês de uma PCR convencional? A maneira como a gente detecta a presença do alvo. Só isso, eu não destaquei a palavra detecção lá atrás, porque a diferença da PCR para PCR em tempo real só como a gente detecta a presença do alvo. Lá na PCR convencional a gente detecta depois que a reação aconteceu numa eletroforese. Na PCR em tempo real, você vai detectando o aumento da fluorescência ciclo a ciclo. Tudo por quê? Porque em um caso você colocou o fluoróforo no final da reação, depois que ela terminou, e no outro você colocou antes e foi detectando ciclo a ciclo. Só isso. O resto, basicamente, é a mesma coisa. Portanto, aqui, o que eu queria chegar na aula de hoje é isso aqui.
PCR e PCR em tempo real é a mesma coisa, é a mesmíssima reação, não tem, de ponto de vista técnico, não tem diferença de uma para outra. Elas funcionam do mesmo jeito, o que varia é como a gente detecta o produto da PCR em tempo real. Conforme o produto vai sendo amplificado, a gente faz a detecção, é só isso, o resto é a mesma coisa. Então, PCR e PCR em tempo real é a mesma coisa, o que nos diferencia uma da outra é que a gente vai colocar um fluoróforo diretamente na reação de PCR em tempo real e detectar a sua fluorescência conforme a reação vai acontecendo. Para isso, obviamente, a gente tem que ter um detector, né? Você não vai ficar tirando o tubo, levando para uma mesa transluminadora. Você tem um detector que está acoplado no equipamento, transformando dados de luz em valor numérico para a gente. O resto é a mesma coisa. Então, PCR em tempo real. A mesma coisa da PCR convencional, só que a gente coloca o agente fluorescente como se fosse o brometo, né? Não é o brometo aqui no caso, mas como se fosse o brometo, só que você coloca antes da reação e vai monitorando o nível de aumento dessa fluorescência ciclo a ciclo. É o pulo do gato da PCR em tempo real, portanto, é o aumento do nível da fluorescência que vai aumentar conforme a PCR vai acontecendo, conforme o produto vai sendo gerado. Então, no começo da reação, você tem pouco alvo, pouca fluorescência. Conforme a reação vai acontecendo, vai aumentando o alfa, vai aumentando a fluorescência. Ciclo a ciclo a gente vai detectando esse aumento de fluorescência, certo? E para isso você precisa de equipamentos especiais. Não porque eles são que a PCR acontecendo aqui dentro é diferente. Não, a PCR que está acontecendo aqui em equipamento de tempo real é a mesma que acontece num termociclador convencional. Só que aqui a gente precisa de um aparato, de um sistema óptico do equipamento para, ao mesmo tempo que a PCR acontece, excitar a fluorescência da amostra, né? Que no caso lá na mesa transluminadora é a luz ultravioleta. Aqui você vai ter um conjunto um sistema óptico que permite a excitação da fluorescência presente na amostra e um sistema de detecção que vai detectar aquela fluorescência que foi produzida. Pronto, e transformar isso num valor numérico lá pra gente, certo? Então a gente veria aí a amplificação do DNA ao longo da PCR em tempo real, num gráfico como esse, né? Que tá aqui. O que acontece numa PCR é isso que a gente viu nos slides anteriores, um fragmento gerando 2, 2, 4, 4, 8, 16 ao longo dos ciclos, e a gente pode traduzir isso aqui num gráfico, num valor numérico, outros tipos de valores numéricos, né? No qual nós temos um número de cópias sendo representado pela intensidade da fluorescência ao longo da reação, ao longo dos ciclos. Beleza? E aí, dito tudo isso, você mesmo responde. Primers, vamos começar com esse raciocínio aqui primeiro. Primers de PCR em tempo real. Eles não podem ser usados em PCR convencional, verdade ou mito? É mito. Falei para vocês que PCR em tempo real e PCR convencional é a mesma coisa. Se você tem um primer que funciona na PCR em tempo real, aquele primer vai funcionar na PCR convencional também, sem sombra de dúvida. Você pode pegar todo um experimento, uma reação de PCR em tempo real e fazer aquela reação, depois correr num gel de agarose e lá ver o resultado, como você veria se fosse uma PCR convencional, vai funcionar. Então, o primer de qPCR, ele pode ser usado na PCR convencional, não tem problema nenhum. E o contrário, mas e os primers de PCR convencional, será que eles podem ser usados na PCR em tempo real? Aqui a gente precisa parar e fazer um adendo, porque aí nós temos duas limitações principais. Bom, primeira coisa, né? Vamos responder essa pergunta. Os primers de PCR convencional, eles podem ser usados na PCR em tempo real? Teoricamente, pode. A PCR vai funcionar do mesmo jeito. Só que a gente tem que tomar cuidado com duas coisas aqui. A primeira delas é a mais importante, essas duas limitações. A eficiência de um agente fluorescente lá numa PCR em tempo real, tá? Na PCR em tempo real, ela pode depender, na verdade ela vai depender do tamanho do alvo que está sendo amplificado. Então quer dizer que a gente utiliza ali um agente fluorescente, pode ser um Cyber, por exemplo, que vai amplificar, sua intensidade de fluorescência vai amplificar conforme o alvo vai sendo amplificado, certo? Beleza, é isso que vai acontecer. Só que como esse nível de fluorescência vai aumentar, a maneira como ele vai aumentar é dependente do tamanho do fragmento. E se você está trabalhando aqui na PCR em tempo real com fragmentos muito longos, acima de 200, 250 pares de base, talvez esse processo de detecção da fluorescência, do aumento do nível da fluorescência, perca eficiência. A gente não consegue detectar e fazer essa detecção de forma adequada para transformar isso em valor numérico e fazer as contas que a gente precisa lá na frente, certo? Então, a primeira limitação é o tamanho do amplicon, o tamanho do produto que está sendo amplificado por PCR. Talvez o primer vai funcionar? Vai funcionar. Um primer de PCR convencional vai amplificar numa situação de PCR em tempo real? Vai, sem sombra de dúvida. Só que o problema vai ser a detecção daquele produto que está sendo amplificado. Talvez a detecção não seja das melhores. Essa é a primeira condição e a mais importante. A segunda é uma tal
de condição universal de termociclagem, condições universais de termociclagem. Quando a gente faz PCR convencional, a gente não tem condições de termociclagem que estão padronizadas. Isso quer dizer o quê? Que você tem um primer, um amplicon que está sendo gerado ali, um primer que vai ter uma temperatura de anelamento de 54 graus Celsius e outro que você faz o seu mesmo experimento, gerando um outro amplicon ali, um outro alvo, 60, 62 graus Celsius. Talvez para um determinado alvo, a sua temperatura de denaturação seja mais alta do que para outro alvo. Não tem uma padronização. Você pode fazer PCR, amplificar amplicons de tudo quanto é jeito, com diferentes variações de termociclagem. Na PCR em tempo real, você pode fazer isso? Pode. Acabei de falar que é igual, as duas coisas são iguais. Você pode. Mas é interessante manter condições homogêneas de termociclagem para diferentes alvos. Você está trabalhando com alvo 1, 2, 3, 4, X, Y, Z, o gene alfa, beta-actina, não importa que você esteja amplificando, você vai tentar amplificar, gerar amplicons que amplificam, que são produzidos sob as mesmas condições de termociclagem. Então existe uma padronização das condições de termociclagem quando a gente trabalha com PCR em tempo real. Isso não é obrigatório, mas é muito conveniente que você faça isso. Vamos lá, por alguns motivos. Primeiro, é conveniência mesmo, que você vai desenhar primer, manter as condições de termociclagem todas iguais, independente do alvo que você esteja trabalhando, independente do organismo que você esteja trabalhando, funciona todo mundo mais ou menos do mesmo jeito, mesma temperatura de denaturação, mesma temperatura de anelamento, mesma temperatura de extensão, vai funcionar tudo mais ou menos igual, e os tempos também são padronizados. Isso favorece a reação, as reações multiplex, que são aquelas reações diferentes que acontecem em um mesmo tubo. Você vai amplificar 2, 3, 4 alvos dentro de um mesmo tubo. Você só consegue fazer isso se os seus primers, se os seus alvos que estão sendo amplificados ali dentro daquela reação, os diferentes alvos amplificados dentro daquela reação, tiverem as mesmas condições de termociclagem, ou muito semelhantes, né? Se eles tiverem condições muito diferentes, como é que você amplifica o alvo 1 e o alvo 2 numa mesma reação se a termociclagem deles é diferente? Não dá. Então tem que ser tudo mais ou menos igual para você conseguir fazer um multiplex. O mesmo racional, se você quiser amplificar diferentes alvos em uma mesma placa. Então você tem o alvo X numa placa de PCR você montou a reação ali para amplificar o alvo X e naquela mesma placa você vai amplificar o alvo Y. Para você conseguir fazer isso, as condições de termociclagem do alvo X e do Y têm que ser iguais ou muito parecidas, senão você não poderia fazer isso na mesma placa, ia ter que fazer uma placa para um, uma placa para o outro. Isso tudo, além da conveniência, né, significa economia de tempo e economia de dinheiro. No final das contas, é isso que significa mesmo você manter essas condições universais de termociclagem utilizadas na PCR em tempo real. Economia de tempo e de dinheiro. Manter essas condições é obrigatório? Não. É uma limitação técnica da PCR em tempo real? Não é. Não é uma limitação técnica, mas ela é conveniente por esses motivos todos que eu mostrei aqui para vocês. Então, quando a gente trabalha com PCR em tempo real, geralmente tem aquele mesmo padrãozinho de termociclagem. Temperatura de denaturação, anelamento do primer, extensão, tudo mais ou menos padronizado na temperatura e no tempo para todos os alvos, certo? Então, quando você traz primers de uma PCR convencional para utilizar numa PCR em tempo real, o que você tem que considerar? O que você tem que levar em conta? O tamanho do amplicon, que aqueles primers de PCR convencional estão gerando. Tem que ser um amplicon pequeno, não pode passar muito de 180 pares de base, não. Tem que ficar ali próximo a 180, 200 pares de base. Os primers têm que amplificar amplicons pequenos. Não é uma limitação técnica da PCR em si, de amplificação, não é isso. É uma limitação do nosso processo de detecção daquele alvo. E se aqueles seus primers, aquele seu amplicon a ser produzido, ele estiver dentro das condições ou próximo das condições universais de termociclagem, melhor, que aí você tem aí isso padronizadinho também. Então, respondendo, os primers de PCR convencional, eles também podem ser usados na PCR em tempo real? Inicialmente, podem, só que você tem que tomar cuidado com o tamanho do amplicon que está sendo produzido e se você quer manter aqueles primers dentro das condições universais de termociclagem. A PCR vai funcionar? Vai funcionar. Talvez sua detecção não seja a melhor, mas a PCR tende a funcionar assim. Beleza? Então, a primeira parte da pergunta. Primers de PCR em tempo real não podem ser utilizados na PCR convencional. Verdade ou mito? Mito. E o contrário. Primers de PCR convencional podem ser utilizados na PCR em tempo real? Verdade ou mito? Depende. Aí depende do tamanho do amplicon e das condições universais de termociclagem. E com isso, a gente finaliza a aula de hoje. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa um comentário, um joinha aí, compartilha. A gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau.